Conhece a cirurgia ortognática? Já ouviu falar nesse procedimento? É um procedimento que está em voga hoje nas mídias por conta de uma participante do Big Brother que fez a cirurgia e teve um resultado maravilhoso. Antes e depois dela é fantástico. E eu vou te explicar um pouquinho de como que nós fazemos essa cirurgia baseado num caso. Vou te mostrar o caso da Giovana, que vocês estão vendo aqui. A cirurgia ortognática é uma cirurgia que vai reposicionar as bases ósseas. Vamos mexer na maxila, na mandíbula, no mento, para botar na posição ideal. A Giovana, que vocês estão vendo, ela tem o queixo para trás, então ela me procurou para corrigir a papada. Porém, quando nós avaliamos ela, ela tem um queixo para trás, ela tem uma retrusão e ela precisa fazer um avanço desse queixo para corrigir exatamente isso também e posicionar bem essa musculatura. Vocês estão olhando ela de perfil, vocês estão vendo que tem uma linha chamada de linha vertical verdadeira. A linha vertical verdadeira, nós traçamos ela na parte frontal da face, para nós vermos o quanto que nós vamos avançar dessa maxila e dessa mandíbula. Ou seja, eu tenho que tocar o meu queixo naquela linha. O que eu preciso para fazer isso? Preciso girar, preciso botar mais para frente, quantos milímetros eu vou avançar? Por isso que nós traçamos essa linha. Isso aqui é uma análise clínica que nós estamos fazendo baseado nas fotografias. Então nós olhamos, ela tem uma retrognatia, ou seja, a mandíbula é para trás e ela precisa ir para frente para melhorar o perfil facial. Quando nós olhamos ela de frente, nós vemos que ela tem um leve desvio de linha média, quase nada, um pouco de exposição da gengiva, que é quando sorri e a gengiva fica um pouquinho exposta, mas não é muito também, ela tem um sorriso estético, a alteração que ela tem mais considerável é de perfil, então ela precisa fazer um ajuste do perfil facial dela. E como é que nós vamos fazer isso? Aí, quando nós avaliamos a paciente, nós fazemos isso que vocês estão vendo aqui é uma análise clínica. Eu avalio ela clinicamente, tiro fotografias, vou medir, tá? Como eu falei para vocês, a ortognática é uma cirurgia de base óssea. Nós vamos reposicionar as estruturas faciais. Isso é uma de forma definitiva, ou seja, uma vez colocado na posição, não precisa fazer mais nada, não precisa ficar preenchendo, fazendo harmonização facial. Não, nós vamos alterar a base óssea e ela vai ficar ali para sempre, porque nós vamos fixar essas bases ósseas na posição ideal que elas deveriam estar. Olhando ela de frente, nós vemos que ela tem uma boa estética. E aí, como é que nós vamos planejar? Nós vemos ela clinicamente aqui. Daí, essa paciente vai fazer uma tomografia, que é um exame que vai me mostrar o tecido ósseo, a base óssea dela, do rosto. Eu vou pegar esse exame de tomografia e vou colocar ela no computador, para operar ela no computador. Toda ortognática ela é feita de forma digital inicialmente. Nós operamos o paciente no computador e depois vamos replicar essa cirurgia feita no computador, no centro cirúrgico. Então, nós fizemos uma tomografia dela e aqui vocês estão vendo o perfil facial dela ósseo, tá? Então aqui nós temos do lado esquerdo, aqui ou direito, quem está vendo, nós temos como que ela era antes, tá? E nós temos que fazer um avanço desse queixo, um avanço da mandíbula e também reposicionar a maxila. Do lado direito aqui, vocês estão vendo que ela tem uma fratura da maxila que nós posicionamos e também da mandíbula. Esses gapzinhos que nós temos laterais é o avanço que nós fizemos da mandíbula e também do mento, o reposicionamento do mento. Então nós colocamos no computador isso, nós operamos a paciente aqui no computador para ver como que ela vai ficar. É possível também botar o tecido mole, que nem vocês estão vendo aí. Aqui nós temos o tecido mole antes e depois. Nós temos uma ideia de como que o paciente vai ficar. Não é o antes e depois assim, de fotografia, mas nós podemos ver mais ou menos como vai ficar a base do paciente, certo? Aqui com tecido mole. Quando nós olhamos de frente, nós também temos a correção frontal da face, nós vemos também as laterais aqui que nós fizemos o avanço, o mento que nós posicionamos e giramos um pouquinho mais para um lado, tá? E quando nós vemos o perfil de cima, essa foto que vocês estão vendo aqui, nós vemos ali, ó, 7,8 milímetros de um lado, 6,94 de outro. O que significa isso? É o avanço da mandíbula, né? O gap que nós vamos ter aqui na mandíbula, quando nós vamos botar para frente. Ou seja, é uma cirurgia que é de precisão. Nós vamos avançar 7 milímetros de um lado, é 7 milímetros. É 6,94 de outro, é 6,94 de outro, para corrigir a linha média para posicionar os dentes. Então, às vezes, avança mais um lado que do outro? Sim, porque um lado está posicionado diferente do outro. Nós temos sempre os lados assimétricos. Dificilmente nós vamos avançar exatamente o mesmo número de um lado e de outro, tá? Então vocês veem aqui que tem o avanço, um belo avanço do mento, a gente avançou bastante o mento dela, tá? E aqui vocês estão vendo só a mandíbula, o avanço dela, e aqui as laterais de um lado e de outro, que é quando nós colocamos para ver o avanço, comparar o lado direito com o lado esquerdo, que também, como eu falei para vocês, não são iguais, né? Um lado é 7,09 e o outro é 6 e pouquinho.
tá? Isso aqui que vocês estão vendo, depois que a gente faz essa cirurgia toda no computador, essas guias que vocês estão vendo aqui coloridas, né, roxinha e verde, tá? É a arcada dela. E essa tarja aqui no meio, essa coisinha no meio que vocês estão vendo dos dentes, é a nossa guia cirúrgica, certo? A guia cirúrgica, ela vai guiar o posicionamento que nós fizemos no computador durante a cirurgia. Ou seja, tudo isso que eu planejei na cirurgia, no computador, eu tenho que replicar na cirurgia. Como é que eu faço isso? Com esta guia aqui. Eu faço esse planejamento e monto essa guia no computador. Pego ela num arquivo virtual e mando para um laboratório. O laboratório vai imprimir numa impressora 3D. E aí eu vou ter essa guia na mão. Baseado nisso, eu vou posicionar tanto a maxila quanto a mandíbula. Então é uma cirurgia que é toda planejada no computador e depois ela é guiada, o posicionamento, com essa guia que nós vamos imprimir, né? E por isso da precisão e da cirurgia ortognática hoje ela ser até muito mais rápida do que era antigamente. Antigamente era 8 horas de cirurgia, 9 horas de cirurgia, cirurgias longas. Hoje não, hoje é muito mais rápido, muito mais tranquilo, pós-operatório muito mais leve, porque a cirurgia já vai toda planejada. Então é uma cirurgia muito mais rápida e danifica menos os tecidos. Por isso que cada vez mais pessoas fazem não sei nem como é que eu falo essa palavra, né? Ele era estigmatizado o pós-operatório, né? E nós vamos desestigmatizar. Isso é que eu queria falar. O pós-operatório, porque hoje os pacientes se recuperam muito rápido. Antigamente ficavam muito tempo, 45 dias, 6 meses. Hoje, em 15 dias, o paciente está voltando às suas atividades, tá? Então, essa foi a guia que nós fizemos. E agora, nós avaliamos a parte óssea e estética. E agora vocês estão vendo a parte funcional. O que é isso? Nós estamos vendo a respiração. Essa imagem aqui, ela tem uma escala lateral, que nem vocês estão vendo aqui, e tem como se fosse algumas coisinhas coloridas na região da garganta. O que é isso? É a via aérea. Nossa traqueia, ela é um cano, na verdade, né, onde passa o ar. E nós vamos ter dimensões diferentes. Na parte mais alta é mais larga, na parte do meio é um pouco mais estreita. E aqui que vocês estão vendo, quando é preto, é muito estreito e tem uma dificuldade de passar o ar. Então, o paciente que tem uma área muito estreita, assim, escura, preta, significa que o ar passa pouco e que ele pode vir a ter uma apneia obstrutiva do sono, uma dificuldade respiratória por bloqueio da via aérea da língua, tá? Porque a via aérea é muito estreita. E a ortognática, quando tu faz ela e tu avança a mandíbula, tu abre essa via aérea, ou seja, tu melhora a passagem de ar. E é o caso dela. Nós vemos que ela tem os amarelinhos ali, que são um bom fluxo de ar, mas nenhum deles é verde, né? Então ela não tem nenhuma área com grande fluxo. E é mais vermelho e preto, que são as áreas mais constritas de passagem de ar. Então ela provavelmente vai ter, ela não tem agora, mas ela vai ter uma apneia obstrutiva do sono futuramente, porque com o passar dos anos nós vamos ficando com a flacidez da musculatura. Se a gente não faz uma ortognática e não reposiciona, nós vamos acabar tendo uma apneia obstrutiva do sono mais à frente, por conta dessa restrição. Então, quando nós fazemos a cirurgia, além de melhorar a estética, melhora a respiração e também melhora o ronco, porque muitos pacientes que têm esse bloqueio de via aérea, essa via aérea mais estreita, acabam roncando mais, tá? Então, aqui vocês estão vendo na tomografia diretamente, tá? Ali era uma reconstrução 3D, aqui é diretamente na tomografia onde a gente avalia. A gente pode ver muito bem que a base da língua dela é muito estreita. Quando ela deita, provavelmente há quase um bloqueio completo. Então, provavelmente ela já deve fazer algumas apneias, mesmo que não mostre na polissonografia. A gente não pede para todos os pacientes quando não tem sintoma de apneia obstrutiva, mas ela pode fazer alguns episódios sim ainda, e agora ela vai corrigir, né? Claro que essas imagens que vocês estão vendo é antes da cirurgia. Então nós vamos avançar e vamos abrir essa via aérea para evitar exatamente isso e deixar a via aérea sem essas áreas mais escuras, pretas, que são as áreas de constrição da região, tá? E aqui vocês estão vendo diretamente só a via aérea, né? Que isolamos só ela. Essa área preta que vocês estão vendo aí no vídeo, essa área escurinha aqui, ó, é a área que nós temos que mais expandir. A pretinha e a vermelha, para dar mais expansão a essa via aérea e ela respirar melhor e evitar de ter a apneia ou ronco. E aqui é o planejamento dela, o pós-operatório, quando nós comparamos sobrepondo o pós e o antes, né? Então o pré e o pós, você vê o quanto que avança, ó. Essa aqui que está mais para frente, que vocês estão vendo, é o pré, é o pós. O que está mais para trás é o pré. Então olha o avanço que nós vamos ter. Como que nós vamos puxar para frente? E puxando essa musculatura para frente, toda a base da língua, essa musculatura vem e nós vamos ter uma melhora da via aérea, além da estética, tá? Então aí vocês estão vendo, ó, o quanto que vai avançar a mandíbula. Então parece pouquinho, muitas vezes olhando, vamos avançar
25 milímetros, 2,5 centímetros é pouco, mas no rosto é um impacto gigantesco de estética, tá? E aí, vocês estão vendo, vou colocar para vocês verem aqui o resultado que ela teve, o pós-operatório. Então esse é o resultado que ela teve. Nós tivemos um excelente resultado estético, ela melhorou funcionalmente, respiração, mastigação, e ela agora está com um perfil facial muito mais alinhado e muito mais equilibrado, muito mais harmônico, porque antes ela tinha esse queixinho mais para trás. E olha o quanto que nós avançamos dessa mandíbula, né? Quanto que isso vai melhorar essa respiração dela, quanto que ela vai ter de benefício respiratório além do benefício estético. E o nariz, que era um medo dela em relação à rinoplastia que ela tinha feito, uma rinoplastia terciária, nós conseguimos manter bem a base estrutural do nariz, sem modificar muito, e quando nós colocamos a maxila para frente, nós temos a espinha nasal. Essa espinha nasal ela dá mais sustentação ainda para a rinoplastia. Por isso que eu sempre peço para os pacientes que não fizeram rinoplastia e pensam em fazer depois da ortognática, porque muitas vezes o reposicionamento de maxila já melhora muito o nariz e dá sustentação da espinha nasal anterior, que é esse ossinho que está aqui, quando ele vem para frente. Então muitas vezes ele até empina o nariz e diminui os calombos aqui de cima, deixa o nariz mais arrebitadinho, e às vezes faz a cirurgia e nem precisa fazer rinoplastia depois. E esse é o pós-operatório dela de 6 meses, então vocês podem ver, ela ficou super bem. Então esse é um caso prático para vocês entenderem o que é ortognática, como que nós planejamos e como que nós executamos essa cirurgia depois no centro cirúrgico. Uma cirurgia aí que dura em torno de 4 horas e meia, às vezes um pouco menos, dependendo do caso, dependendo do que vai ser feito. E aí, mas o importante não é o tempo de cirurgia, e sim que a cirurgia tenha um resultado bom, seja bem executado e nós tenhamos um resultado principalmente duradouro, né, equilibrado. Tipo, a gente vai fazer uma vez e não vai precisar mais intervir e vai ficar com o perfil facial e a funcionalidade pelo resto da vida, beleza? Espero que tenham gostado desse caso, espero que tenham gostado da explicação. Se gostou, deixa teu joinha, te inscreve no canal, pega esse vídeo aqui e manda para quem vai fazer ortognática para entender um pouquinho de como que nós planejamos e como que nós executamos essa cirurgia. E eu te vejo no nosso próximo vídeo, mas não esquece, não deixa de curtir e te inscrever no canal.